Aproximadamente 4.350 anos atrás, ocorreu o maior desastre que a humanidade já presenciou, o Grande Dilúvio Mundial. Há registros a respeito dessa catástrofe que mencionam que as águas do dilúvio cobriram até mesmo as montanhas mais altas da época. Choveu durante 40 dias e 40 noites, e as águas cobriram toda a terra. Todas as pessoas más morreram, e apenas 8 pessoas e casais de vários animais sobreviveram em uma arca. Mas será que Deus realmente incumbiu um homem de 600 anos de idade a realizar essa difícil tarefa? Por que o dilúvio aconteceu? As pessoas sabiam que o dilúvio iria acontecer? Como era a arca de Noé? Quanto tempo levou para Noé construir a arca? Será que essa história é realmente verdade ou é apenas um mito? Bom, vem comigo que hoje você vai receber respostas para todas essas perguntas. Mas antes, roda a vinheta. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Tami Gasparetto e para quem já é inscrito aqui no canal, é um prazer estar falando com você novamente. Como já falado na introdução do vídeo, hoje iremos tratar sobre um assunto que gera muita curiosidade e também muitos questionamentos. A Bíblia começa a citar o registro de Noé em Gênesis capítulo 5, versículo 30. Essa é a primeira vez que o nome de Noé é citado. E como nosso objetivo é de fato realizar um estudo profundo, minucioso sobre o relato do dilúvio, bom, primeiro é preciso conhecer o personagem principal, que é Noé. E qual era a situação? Qual era a real atmosfera que a sociedade e os contemporâneos de Noé estavam envolvidos? Filho de Lameque, Noé é o 10º na linhagem de Adão através de Sete. Nascido em 2970 antes da Era Comum, 126 anos depois da morte de Adão. Lameque tinha 182 anos quando Noé nasceu. E aqui alguém já pode estar dizendo: como pode alguém dar luz a um filho com 182 anos? Ah, isso é mentira! A realidade é que por estarem mais próximos da perfeição, isso é, por serem descendentes mais próximos de Adão, seus contemporâneos viviam mais. O próprio Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos e Metusalém viveu 969 anos. Metusalém foi o homem que mais viveu segundo os registros bíblicos, e ele era avô de Noé. Então não é de se estranhar que Lameque tenha gerado Noé com 182 anos. E assim como seu pai, Noé foi um homem que viveu muitos anos, mas não foi uma vida tão tranquila. O mundo em que Noé vivia estava degenerado. De acordo com a Bíblia, antes do dilúvio, a maldade do homem era grande. Ela ainda diz que a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, porque estava cheia de violência e imoralidade sexual. A Bíblia mostra que muitos desses problemas eram causados por anjos maus, que deixaram os céus e se materializaram em corpos humanos para ter relações sexuais com as mulheres. Essa união desnatural entre anjos materializados e mulheres produziu filhos híbridos de tamanho e força extraordinária. A Bíblia os chama de Néfilins, que literalmente significa derrubadores, os que fazem outros cair. Os Néfilins, que eram intimidadores cruéis, fizeram com que a maldade na terra ainda se tornasse pior. Então não é de se admirar que, do ponto de vista do Criador, a maldade do homem era abundante na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má o tempo todo.
Sendo assim, Jeová decretou que eliminaria aquela sociedade ímpia em 120 anos. Mas Deus decidiu dar às pessoas boas um novo começo. Porém, se a humanidade teria a oportunidade de um novo começo, Jeová teria que providenciar com que aquilo ocorresse. E dentre todo esse cenário, havia um homem que foi considerado justo e sem defeitos aos olhos de Yahweh. E esse homem era Noé. Noé tinha 500 anos quando a sua esposa deu à luz ao seu primeiro filho. Ao todo, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Não deve ter sido uma tarefa fácil para Noé e sua esposa criar e proteger os seus filhos de toda aquela influência ruim e violência que vinha da parte das pessoas e dos gigantes. Noé, assim como seu bisavô Enoque, se esforçava em manter a lealdade a Deus. E um certo dia, a vida de Noé mudou para sempre. Yahweh falou com Noé sobre o seu propósito de destruir aquele mundo daqueles dias. Uma promessa que já havia sido dada a Enoque. Deus ordenou a Noé: faze para ti uma arca de uma madeira de uma árvore resinosa, conforme registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 14. E essa arca não era um navio como alguns pensam. Não, ela não tinha proa, ela não tinha polpa, ela não tinha quilha, nem muito menos um leme. Era basicamente um grande baú ou uma caixa. Jeová forneceu a Noé as dimensões exatas da arca, alguns detalhes sobre o seu projeto e a orientação para revestir a arca de alcatrão por dentro e por fora. E Deus disse a Noé o motivo pelo qual ele deveria fazer aquilo. Ele disse: eis que estou trazendo o dilúvio de águas sobre a terra. Tudo o que há na terra expiará. Mas Jeová também fez um acordo formal com Noé. Terá de entrar na arca, tu e teus filhos, e tua esposa, e as esposas de seus filhos contigo. Noé também deveria levar representantes de todos os tipos de animais. Apenas quem estivesse dentro da arca sobreviveria ao dilúvio. Noé tinha diante de si uma tarefa gigantesca. A arca seria enorme, com 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Convertendo isso, daria uns 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, com a capacidade de cerca de 40 mil metros cúbicos bruto. Nenhum cargueiro dos tempos antigos nem de perto se assemelhava ao tamanho colossal da arca. Internamente, ela foi reforçada pela adição de 2 pavimentos. Os 3 convéis forneciam uma área total de mais de 8.900 metros quadrados de espaço útil. O versículo 16 do capítulo 6 de Gênesis continua a relatar como deveria ser a arca. Você fará para a arca uma janela para iluminação, um côvado abaixo do teto, deve fazer a entrada da arca na lateral e deve fazer a arca com um andar inferior, um segundo andar e um terceiro andar. Olha, se você pensa que construir a arca foi uma tarefa fácil, aqui a Bíblia deixa claro que não foi. A arca foi a maior construção feita pelo homem naquele período. Na verdade, ela é muito maior do que as maiores embarcações de madeira já construídas até hoje. Já pensou se você também recebesse a mesma missão que Noé? Será que desanimaria? Tentaria se livrar dessa tarefa ou mudaria alguma coisa no projeto? Bom, no caso de Noé, ele não tentou se livrar dessa designação, ou reclamou dos desafios, ou tentou alterar alguma coisa, algum detalhe no projeto para facilitar as coisas para ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que Noé passou a fazer segundo tudo que Deus lhe mandara. Fez exatamente assim. E a construção durou décadas.
talvez de 40 a 50 anos. A Bíblia não diz quanto tempo Noé levou para construir a arca, mas parece que ele passou várias décadas fazendo isso. Noé tinha mais de 500 anos quando seu primeiro filho nasceu, e tinha 600 anos quando o dilúvio aconteceu. Quando Deus deu a ordem de construir a arca, os 3 filhos de Noé já eram adultos e casados. Isso pode ter sido 50 ou 60 anos depois que o primeiro filho de Noé nasceu. Com base nisso, parece razoável concluirmos que a construção da arca tenha durado de 40 a 50 anos. Nessa imagem, você pode ter uma noção de mais ou menos o trabalho que Noé e seus familiares tiveram. Essa é uma réplica que foi construída em um parque temático, o Ark Encounter, que fica em Cincinnati. Veja a quantidade de maquinários e pessoas para fazer essa réplica em tamanho real da arca. Agora, tente visualizar o caso de Noé. Ele não tinha guindastes, não tinha ferramentas avançadas, não possuía uma grande equipe, nem mesmo o básico como vigas de madeira já cortadas e pregos Noé tinha. Ele não tinha uma madeireira com tudo isso lá prontinho esperando por ele. Pelo contrário, Noé e seus familiares tiveram que derrubar árvores, tiveram que produzir toras, arrastá-las, fazer vigas, cortar essas vigas, moldar, encaixar. E não podia ser uma madeira qualquer, não. Tinha que ser a árvore que Deus disse: faze para ti uma arca de madeira de uma árvore resinosa. Essa madeira resinosa descrita aqui, segundo alguns, era o cipreste, ou uma árvore semelhante. Naquela parte do mundo que atualmente é chamado de cipreste, era abundante. Essa madeira era especialmente preferida pelos fenícios e também por Alexandre Magno para construir os seus navios. Ainda hoje, nos dias atuais, ela é muito escolhida por ser resistente à água e à decomposição. Há relatos que portas e postes feitos de cipreste chegam a durar 1.100 anos. Além disso, Deus disse a Noé que não deveria simplesmente vedar as emendas, mas cobrir a arca com alcatrão por dentro e por fora. A arca teria que ter 3 pavimentos, vários compartimentos e uma porta lateral. Também teria que ter janelas no alto, ao longo dos 4 lados, bem como um telhado de 2 águas com uma leve inclinação para que a água escorresse. Isso sem contar que deveria dentro da arca ter um espaço separado para os animais. Noé teve que começar esse projeto do zero e com um grau de dificuldade enorme, visto que tudo isso deveria ser providenciado por eles. Até o próprio alcatrão usado para revestir a arca necessitou ser extraído por Noé e seus familiares. Além disso, Noé precisou providenciar recursos e provisões para ele, sua família e os animais que passariam um longo período dentro da arca. Ele tinha que estocar comida e água para todos. Então, como já citado, a construção da arca não foi tão rápida como alguns pensam. Levou décadas para que ela fosse concluída. E conforme os anos foram passando, a arca foi tomando forma. Porém, tem outro aspecto importante dessa história e que deve ter sido uma tarefa mais difícil e perigosa do que construir propriamente a arca. O relato diz que Noé teve que alertar a todos os seus contemporâneos sobre o futuro julgamento que viria sobre eles. Assim, ele corajosamente tomou a liderança em avisar aquela sociedade ímpia e perversa sobre a destruição que estava para acontecer. E qual foi a reação das pessoas? Bom, Jesus Cristo, séculos mais tarde, disse que as pessoas na época não fizeram caso. Ele disse que elas estavam tão envolvidas com coisas do dia a dia, como comer, beber e casar, que não deram nenhuma atenção a Noé. Sem dúvida, muitos zombaram dele e de sua família.
Alguns talvez até tenham ameaçado e se oposto a ele violentamente. Talvez tenham até mesmo tentado impedir a construção da arca. Afinal, ele estava lidando com pessoas extremamente violentas. Um fato importante a se salientar e que muitas pessoas desconhecem é que antes do dilúvio nunca havia chovido. A vegetação era umidificada por um orvalho que descia durante a noite, e isso mantinha o ecossistema. Porém, chuva mesmo, nuvens carregadas? Não, esse tipo de evento nunca havia acontecido. Então podemos compreender os motivos pelo qual era mais difícil e absurda a possibilidade daquelas pessoas acreditarem em Noé, pois elas nunca tinham visto água cair do céu. Dessa forma, você pode imaginar que aquelas pessoas de fato pensavam que Noé era maluco, e eles devem ter ridicularizado Noé e seus familiares ao máximo durante essas décadas, por estarem construindo uma arca e ainda pregarem que iria cair água dos céus. Realmente, ele deve ter sido ridicularizado como um louco por eles. Mas Noé não desistiu. E quando a arca ficou pronta, Noé tinha 600 anos. Ele recebeu outra ordem então de Deus. Ele disse: "Entra na arca, tu e todos os da tua casa." Ao mesmo tempo, Deus disse para Noé levar todo tipo de animal para a arca. 7 no caso dos animais puros, apropriados para sacrifício, e 2 no caso dos demais. E agora você deve estar se perguntando: como Noé, com 600 anos, conseguiu ir atrás de todos esses animais? Como ele poderia ir atrás de um leão, de um urso? Como poderia levar um elefante até a arca? E o pior, tinha que ser ainda por cima um casal. Um par de cada animal? Ah, chega, Tami, para. Isso daí é mentira, é impossível. Bom, a verdade é que Deus fez com que os animais se achegassem até a arca. Noé não precisou ir pegar nenhum animal no laço, não. Noé apenas observou. Jeová foi quem fez o trabalho. E lá no horizonte, ele pôde ver os animais todos se achegando, e eram de todos os tamanhos, formas, e eles se achegavam aos milhares. Eles vinham andando, alguns de modo desajeitado, outros devagar, outros vinham voando, alguns rastejando. O relato diz que eles entraram, vindo a Noé para dentro da arca. Então Noé não precisou empurrar ou cercar nenhum animal para entrar na arca. Eles mesmos foram entrando e se mantiveram calmos e mansos. E nesse momento deve ter alguém questionando: como algo assim poderia acontecer? Como todos esses animais poderiam conviver em paz em um espaço tão limitado? Afinal, estamos falando de convivência entre predador e presa. É impossível existir harmonia entre esses animais. Esse questionamento ele é bem pertinente. Porém, para entendê-lo, é necessário fé e lógica. Então, pense no seguinte raciocínio. Será que está além do poder do Criador do Universo controlar a sua criação animal? Até mesmo de torná-los mansos se necessário? Lembre-se que foi Deus que criou os animais, e Ele é dono da casa. Ele é o Criador. Obviamente que teria o poder para controlar a sua criação. E os animais, eles vieram de forma ordeira, lembra? Eles vieram de forma mansa e ordeira até a arca. Isso por si só já é uma grande demonstração do poder de Deus. E seguindo essa linha de raciocínio, você pode questionar: se Deus tem esse poder, por que Ele não escolheu outra forma para salvar os animais sem ser a arca? Assim, Noé não precisaria ter tido todo esse trabalho. É verdade que Deus poderia sim ter escolhido salvar os animais de outro modo. No entanto, Ele sabiamente escolheu fazer isso
de um modo que nos lembrasse da responsabilidade que ele tinha dado aos humanos, de cuidar de todas as coisas vivas na terra. Aquela geração de Noé não tinha nenhum respeito ou amor pelos animais. Os Néfilim chegaram ao nível de abusarem sexualmente dos animais. Eles não tinham o menor respeito pela criação. E os animais, eles também tinham medo dos homens. Sendo assim, o relato de Noé nos mostra que Yahweh pensou em restaurar até mesmo o vínculo amoroso, a confiança e o cuidado que deve existir entre humanos e os animais. E que a melhor forma de fazer um ser humano se afeiçoar e respeitar um animal do que confiná-los durante 350 dias é um intensivão de como aprender a amar e respeitar os animais. E para os animais, isso também deve ter sido uma experiência bem restauradora. Eles puderam conhecer um lado dos humanos que não conheciam e passaram a ter confiança em Noé e sua família. Mas será que conseguimos ter uma noção de quantos animais tinham dentro da arca? Será que eram realmente todos os animais que conhecemos hoje? Em 1977, a Enciclopédia Americana indicava que havia mais de 1.300.000 espécies de animais. Todavia, mais de 60% delas são de insetos. Reduzindo esse algarismo ainda mais, dos 24.000 anfíbios, répteis, aves e mamíferos, 10.000 são aves, 9.000 são répteis e anfíbios, muitos dos quais poderiam ter sobrevivido fora da arca, e desse total, apenas 5.000 são de mamíferos, inclusive baleias e torninhas. Bom, esses animais também poderiam ter permanecido fora da arca. Outros pesquisadores calculam que há apenas cerca de 290 espécies de mamíferos terrestres maiores que ovelhas e cerca de 1.360 menores do que ratos, segundo o livro A História do Dilúvio Gravada em Pedra, de B.C. Nelson, de 1949. Então, como podemos ver, ainda que as estimativas se baseassem nesses algarismos ampliados, ainda assim a arca poderia facilmente alojar um casal de todos esses animais, pois muitos nem precisariam estar dentro da arca para sobreviver. E após todos os animais estarem dentro da arca, Deus informou a Noé que o dilúvio viria em uma semana. Deve ter sido um período de muita atividade para essa família. Imagina o trabalho de colocar e organizar tudo dentro da arca. Eles teriam que levar os seus pertences. A esposa de Noé e as esposas de Sem, Cã e Jafé devem ter ficado muito interessadas em fazer da arca um lugar confortável para se morar. Mas você já pensou como aquelas pessoas que zombavam de Noé? Como elas devem ter ficado chocadas em ver os animais entrando na arca? Pois não tinha como elas deixarem de notar que os animais estavam entrando na arca. Esse acontecimento por si só já seria uma boa oportunidade para muitos mudarem de ideia. Mas o relato diz que elas não fizeram caso. Apesar de todas as evidências de que Deus estava abençoando a Noé, elas não se importaram e continuaram a zombar de Noé. E quando foi que a zombaria acabou? O relato diz que quando Noé, sua família e os animais estavam dentro da arca, Jeová fechou a porta por detrás deles. Se algum dos ridicularizadores estava por perto, sem dúvida essa ação divina o silenciou. Caso contrário, a chuva fez isso. Pois choveu mesmo, e continuou chovendo e chovendo até inundar a terra toda, assim como Deus tinha dito. E por que o próprio Deus fechou a arca? Bom, a resposta parece um pouco óbvia.
Imagine o desespero das pessoas tentando invadir a arca ao ver o nível da água começando a subir. Quem já esteve em uma confusão no meio de uma multidão sabe que o desespero mais uma multidão lutando para salvar a vida é algo descomunal. Imagine aqueles Néfilins raivosos e violentos tentando invadir a arca. Até que as águas o matassem, eles persistiram em tentar entrar na arca. Se não fosse uma força sobrenatural fechar a arca, eles mesmos poderiam ter aberto. Ou talvez o desespero das pessoas do lado de fora poderia ter feito com que Noé e seus familiares, por dó, por compaixão, abrissem a arca. E isso seria contra o propósito de Deus, visto que aquilo ali era um julgamento, e todos que estavam lá fora tinham sido avisados e tiveram sim a oportunidade de se arrepender. Então, por esse motivo, o próprio Yahuwah fechou a arca. Mas quanto tempo choveu? Bom, o dilúvio não foi uma chuvinha. Também não se tratava de um aguaceiro ou uma chuvarada local. A palavra grega usada na Bíblia para se referir ao dilúvio é cataclismos. Houve, na verdade, uma incessante chuva torrencial. O dilúvio prosseguiu por 40 dias sobre a terra, e as águas predominaram tão grandemente sobre a terra que ficaram cobertos todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus. Até 15 côvados predominaram as águas sobre eles, e os montes ficaram cobertos. Muitos talvez se perguntem se essa história de que a terra inteira foi coberta por águas é um mito ou não passa de um exagero. Na realidade, em certo sentido, a terra ainda está inundada. A água dos mares cobre cerca de 71% da superfície da terra. Assim, pode-se dizer que as águas do dilúvio ainda estão aqui. Isso sem contar as geleiras. E você pode estar se perguntando, de onde saiu tanta água? E o que aconteceu com aqueles anjos que estavam materializados em corpos humanos? Bom, espera aí que eu ainda vou responder essas perguntas. Mas por hora, vamos prosseguir com o relato, ok? A incessante chuva torrencial caiu durante 40 dias e 40 noites, e as águas continuaram a predominar sobre a terra durante 150 dias. 5 meses após o início do aguaceiro, a arca veio a pousar no Monte Ararat. Ainda levou quase 2 meses e meio antes que aparecessem os cumes dos montes. Depois, mais 3 meses antes que Noé removesse a cobertura da arca para notar que a terra praticamente ficara drenada. E foi quase 2 meses mais tarde que a porta foi aberta e os sobreviventes novamente puseram os pés em solo seco. Noé e sua família entraram na arca no 100º ano de vida de Noé, no 2º mês. Isso seria entre outubro e novembro do dia 17. Um ano mais tarde, isso consentindo aqui um ano com 360 dias, chegou-se então o dia 17 do 2º mês do 601º ano de vida de Noé. 10 dias depois seria o 27º dia do 2º mês, quando eles saíram da arca. Então, no total, Noé e sua família passaram 370 dias ou parte de 371 dias diferentes dentro da arca. No diário de bordo que Noé mantinha, parece que ele usou meses de 30 dias para cada um, 12 meses equivalendo a 360 dias. E assim que saíram da arca, o relato diz que, em agradecimento, Noé apresentou uma oferta queimada a Jeová. E Deus, por sua vez, lhe assegurou que nunca mais traria um dilúvio para eliminar toda a vida na superfície da terra. E esse pacto foi descrito em Gênesis capítulo 9, versículo 11 ao 16. Sim, estabeleço o meu pacto com vocês. Nunca mais todos os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio.
e nunca mais um dilúvio arruinará a terra. E Deus acrescentou: esse é o sinal do pacto entre mim e vocês e de toda a criatura vivente que está com vocês, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco-íris na nuvem e ele servirá de sinal do pacto entre mim e a terra. Quando trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris certamente aparecerá nas nuvens, e eu certamente lembrarei do meu pacto que fiz com vocês e com toda criatura vivente de todo tipo. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda criatura. E o arco-íris aparecerá nas nuvens, e eu certamente o verei e me lembrarei do pacto eterno entre Deus e a criatura vivente de todo tipo que há na terra. E Deus repetiu a Noé: esse é o sinal do pacto que estabeleço com toda criatura que há sobre a terra. Você sabia disso? Que Deus providenciou o arco-íris como uma garantia visível, um lembrete dessa promessa? É incrível, não é mesmo? Mas será que esse relato todo é verdade? Será que Deus realmente trouxe o dilúvio? E de onde poderia ter saído tanta água? E a arca? Aonde será que a arca está? Bom, algumas dessas questões já foram esclarecidas até aqui, mas vamos ver essas questões. E vamos começar pela mais fácil. Aonde está a arca? Muitas expedições ao longo dos anos já foram realizadas em busca da arca. O relato diz que a arca pousou no Monte Ararat. O Ararat fica localizado na Turquia. É a montanha mais alta da Turquia moderna, com um pico de 5.137 metros. A localização da Arca de Noé na Turquia é um segredo. Porém, a equipe do Ark Minister International, a Memphis Way, afirma ter encontrado em 2007 e 2008 7 grandes compartimentos de madeira enterrados a 13 pés. Isso seria 4.000 metros acima do nível do mar, perto do pico do Monte Ararat. Eles voltaram no local com uma equipe de filmagem em outubro de 2009. Essas imagens que você está vendo aí na tela são partes dessa filmagem. A estrutura é dividida em espaços diferentes, disse o membro da Memphis Way em um comunicado. Acreditamos que essa estrutura de madeira que encontramos seja a mesma estrutura registrada nos relatos históricos. A equipe diz que a madeira datada por radiocarbono retirada do local da descoberta mostra que a suposta arca tem cerca de 4.800 anos, o que coincide aproximadamente com a época do relato do dilúvio sugerido pela Bíblia. Em 2020, uma equipe de paleontólogos encontrou diversos vestígios fossilizados de itens relacionados ao período Mioceno, entre 23 milhões e 55 milhões de anos atrás, no Monte Ararat, que é a montanha mais alta da Turquia. De acordo com os objetos coletados, os exames apontaram que o monte já esteve próximo às margens de um antigo mar do período. Os fósseis encontrados durante uma expedição na região nevada de Lidir foram entregues a arqueólogos da Universidade de Lidir e da Universidade de Ataturk, que localizaram na análise diversos fragmentos de folhas de palmeiras antigas que se desenvolvem apenas em biomas próximos ao mar. Com a descoberta, os pesquisadores retornaram ao local, onde encontraram itens e recolheram amostras adicionais de folhas semelhantes, que também crescem apenas no litoral. De acordo com Daily Sabbath, os arqueólogos puderam adicionar provas de que o Monte Ararat ficava próximo ao mar ou do oceano. Tal resultado corrobora com a teoria bíblica do local. Afinal, não existe nenhuma praia próxima do Monte Ararat. Então, como podemos ver, existem evidências sólidas de que a arca, ou parte dela, esteja preservada no gelo do Ararat. No mundo inteiro existem histórias do dilúvio que são diferentes do relato bíblico
mas que ao mesmo tempo têm coisas em comum com ela. À medida que os descendentes de Noé se espalharam pela terra, é provável que eles tenham contado várias vezes a história do dilúvio. Mas tudo indica que com o tempo, a história ficou distorcida. Um desses exemplos é a lenda grega, que fala sobre um homem e uma mulher que sobreviveram ao dilúvio e receberam a ordem de repovoar a terra por jogar pedras atrás de si. As pedras se transformavam em homens e mulheres. Também temos o exemplo da lenda hindu, que fala que um peixe avisou um homem que um dilúvio iria destruir a humanidade. O peixe falou para ele construir um barco. O homem conseguiu sobreviver ao dilúvio porque o peixe conduziu o barco para um local seguro. Outro exemplo é a lenda babilônica, que diz que um homem e uma mulher que sobreviveram a um dilúvio ganharam a imortalidade e se transformaram em deuses. Já a lenda da América Central diz que um homem com a sua esposa e seus filhos sobreviveram a um dilúvio e que todos os outros homens foram transformados em peixes. Esses relatos folclóricos a respeito do dilúvio se harmonizam em alguns dos principais aspectos do relato bíblico. O primeiro ponto seria um local de refúgio para poucos sobreviventes. O segundo seria a destruição mundial da vida por meio de águas. E o terceiro seria a preservação da semente da humanidade. Os egípcios, os gregos, os chineses, os druidas da Britânia, os polinésios, os esquimós, os groenlandeses, os africanos, os hindus, os índios americanos, todos esses têm a sua história a respeito de um dilúvio. Em tempos passados, certos povos primitivos, na Austrália, no Egito, nas Ilhas Sociedade, no Peru e também no México, preservavam um possível resto dessa tradição sobre o dilúvio, por celebrar em novembro a festa dos antepassados ou a festa de finados. Esse costume reflete uma lembrança da destruição causada pelo dilúvio. Segundo o livro A Vida e a Obra da Grande Pirâmide, a festividade no México era realizada em 17 de novembro, porque eles tinham uma tradição de que naquela época o mundo fora previamente destruído e eles temiam que uma catástrofe similar aniquilasse a raça humana. O livro Adoração dos Mortos observa que essa festa de finados é realizada por todos no próprio dia ou quase no dia que, segundo o relato de Gênesis, ocorreu o dilúvio, que seria, no caso, o 17º dia do segundo mês. Esse segundo mês corresponde à última parte de outubro e à primeira parte de novembro do nosso calendário. Mas a própria Bíblia traz a confirmação de que o dilúvio de fato aconteceu. E são evidências mais fortes que as tradições pagãs de povos primitivos quanto à historicidade do dilúvio. No caso, seria o endosso que outros escritores bíblicos deram sobre o evento. O único outro lugar onde a palavra hebraica Mabu, que significa dilúvio, ocorre, além do relato de Gênesis, é na melodia de Davi, em que ele descreve Yahuá como sentado sobre o dilúvio. No entanto, outros escritores também se referem ao relato de Gênesis, como podemos confirmar no caso de Isaías, Ezequiel, que também endossa a historicidade de Noé, Pedro, que nas suas cartas se refere extensivamente ao relato do dilúvio. Paulo atesta a grande fé que Noé demonstrou ao construir a arca para a sobrevivência da sua família. Lucas alista Noé na linhagem dos antepassados do Messias. Ainda mais significativo é o que Jesus disse a respeito dos dias do dilúvio.
conforme registrado tanto por Lucas como por Mateus, sendo isso muito mais do que um simples endosso da veracidade do relato do dilúvio. As palavras de Jesus mostram um significado pictórico e profético desse antigo acontecimento. Em resposta à pergunta dos discípulos de qual seria o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas, Jesus disse, entre outras coisas: pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque assim como eles eram naqueles dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, os homens casando-se e as mulheres sendo dadas em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles não fizeram caso, até que veio o dilúvio e os varreu a todos, assim será a presença do Filho do Homem. Existem, portanto, evidências abundantes nas próprias Escrituras Sagradas para confirmar a autenticidade e a genuinidade do relato do dilúvio, visto que a Bíblia foi escrita por vários escritores que viveram em épocas distintas. Essa coerência nos relatos não se baseia em mera tradição de homens, nem em folclores de povos primitivos, nem nas descobertas geológicas ou arqueológicas. Mas o relato do dilúvio também influenciou na mitologia. A fama e o pavor gerado pelos Néfilins, ao que parece, deu origem a muitas das mitologias dos povos pagãos. Embora as formas históricas do relato de Gênesis fossem muito distorcidas e floreadas, havia uma notável semelhança entre as antigas mitologias. A dos gregos, por exemplo, a mitologia grega diz que deuses e deusas coabitaram com os humanos para produzir heróis sobre-humanos e temíveis semideuses com características de Deus e homens. Mas quais evidências realmente provam que houve um dilúvio mundial? Existem muitas teorias a respeito dessas alterações visíveis que ocorreram no planeta. Uma possível evidência seria uma mudança drástica. Em várias partes da Terra foram encontrados restos mortais de mamutes e rinocerontes. Alguns desses foram encontrados nos penhascos siberianos e outros foram preservados no gelo do Alasca, e alguns em perfeito estado de conservação. O que chama a atenção é que, além de estarem congelados, muitos desses animais foram encontrados com alimento não digerido no estômago ou não mastigado, nos dentes, por exemplo. Isso indica que esses animais morreram subitamente. O comércio de venda de marfim foi um dos grandes garimpos para se encontrar ossos de muitos mamutes nessas condições, mas também outros fósseis de outros animais foram encontrados da mesma forma, tais como leões, tigres, ursos, alces. Esses foram encontrados nas mesmas condições, o que indica que todas essas criaturas foram destruídas simultaneamente. Muitos cientistas indicam esses achados como sendo uma prova física inequívoca de uma mudança rápida no clima, o que ocasionou numa destruição repentina por uma inundação universal. Mas é fato que, para se afirmar se o dilúvio ocorreu ou não dependemos propriamente de fósseis ou restos de animais congelados. Mas uma mudança significativa foi feita na geografia do planeta, e foi a separação dos continentes. Existem consideráveis evidências de que os continentes se moveram depois do dilúvio. Eles se separaram. Essa é uma teoria muito divulgada, pois é fato conhecido por todos que as placas dos continentes estão em constante movimento. Essa separação provavelmente teve o início no dilúvio. Atualmente as placas continuam se movendo,
porém de uma forma mais lenta. Mas elas poderiam se mover de forma mais rápida se houvessem condições apropriadas. Nos dias de hoje, o Monte Everest tem 2 metros a mais do que tinha quando foi medido em 1954 pelos geólogos, devido a esse constante movimento das placas tectônicas. Existem 2 teorias com o objetivo de explicar o afastamento continental e a deformação da crosta terrestre, como a formação de montanhas e outros acidentes geográficos, como platôs, bacias oceânicas, por exemplo. Uma delas fala a respeito de um afastamento lento continental a partir de forças internas que atuaram sobre eles. Seria a teoria das placas tectônicas, e outra defende um afastamento rápido dos continentes, considerando que os mesmos boiaram e foram deslizando sobre águas subterrâneas. Essa seria a teoria da deriva continental. Embora a Bíblia não ofereça qualquer explicação sobre isso, podemos concluir que, de fato, o dilúvio tende a favorecer a última ideia, a teoria da deriva continental, que seria um afastamento rápido e cataclísmico, sendo que atualmente esse afastamento continua, mas de uma forma muito lenta, pois estamos no período da acomodação dessas placas, o que origina os terremotos, os maremotos, as erupções vulcânicas atuais. A verdade é que a superfície da Terra era bem mais plana naquele período. As montanhas atuais foram formadas por compressão e sobreposição da crosta terrestre, na época em que as placas continentais estacionaram e todo esse material foi projetado para cima. Isso sem contar o peso adicional da água. Evidentemente, novos montes se elevaram, os antigos montes aumentaram em altura, as bacias rasas de mares se aprofundaram e estabeleceram assim novos litorais, com o resultado de que hoje cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por águas. Hoje podemos observar essas placas se movimentando nas condições atuais, mas não seria difícil imaginar essas placas se movendo com toda a água do dilúvio, não é mesmo? O dilúvio trouxe grandes mudanças na vida dos seres humanos, como por exemplo a diminuição muito rápida da duração da vida humana. Alguns têm sugerido que antes do dilúvio, as águas de cima da expansão filtravam grande parte da radiação prejudicial e que com o desaparecimento dessas águas, aumentou a radiação cósmica geneticamente prejudicial para o homem. É notável que, incidentemente, qualquer alteração na radioatividade alteraria a taxa de formação do radioativo carbono 14, a tal ponto de invalidar todas as datas radiocarbônicas anteriores ao dilúvio. Mas de onde veio toda a água que cobriu a Terra? Os cientistas dizem que se toda a umidade da atmosfera caísse subitamente em forma de chuva, não passaria de algumas dezenas de milímetros, caso ela fosse distribuída pela superfície terrestre. Bom, se isso é verdade, então qual seria a origem desse enorme dilúvio dos dias de Noé? Segundo o relato de Gênesis, Deus disse a Noé: "Eis que eu, Yahweh, estou trazendo o dilúvio", em hebraico Mabu, que significa oceano celeste, de águas sobre a terra. Descrevendo o que aconteceu, o capítulo seguinte diz: "Rompeu-se todos os mananciais da vasta água de profundeza, e abriu-se as comportas do céu." De onde veio esse oceano celeste? O relato da criação em Gênesis conta que, no segundo dia, Deus fez uma expansão em volta da terra. Essa expansão, chamada céu, produziu uma separação entre as águas debaixo dela, isso é, os oceanos, e as águas acima dela.
conforme Gênesis capítulo 1, versículos 6 ao 8. As águas acima da expansão evidentemente permaneceram ali desde o segundo dia criativo até o dilúvio. Foi a isso que o apóstolo Pedro se referiu quando relatou que desde a antiguidade havia céus e uma terra sobressaindo compactamente a água e no meio da água pela palavra de Deus. Esses céus e águas acima e abaixo deles foram os meios que a palavra de Deus pôs em operação, e por esses meios o mundo daquele tempo sofreu a destruição ao ser inundado pela água. Existem diversas explicações de como a água fora mantida suspensa até o dilúvio, e sobre o processo que resultou na queda dela, mas essas seriam especulações que não vamos entrar nesse vídeo, ok? Mas a Bíblia diz que Deus simplesmente fez a expansão das águas acima dela e que Ele causou o dilúvio. Sua onipotência poderia facilmente fazer isso, e especular isso agora não faria muita diferença. Acredita-se que houve épocas em que os oceanos eram menores e os continentes maiores do que hoje, conforme evidenciam os canais de rios que se estendem ao longo dos oceanos. Em uma matéria à revista National Geographic de janeiro de 1945, informou que há no oceano um volume 10 vezes maior de água do que há na Terra acima do nível do mar. Lance toda essa terra uniformemente no mar e a água cobrirá a terra inteira com a profundidade de 1,5 milha. Portanto, a queda das águas do dilúvio ocasionou o levantamento dos montes e o rebaixamento do leito dos mares, e antes de se criarem as calotas polares, havia mais do que suficiente água para cobrir todos os montes, conforme registrado em Gênesis 7:19. Mas agora vamos responder aquela questão que deixamos por último. O que aconteceu com os anjos maus que se materializaram em corpos humanos? Eles morreram? Quando veio o dilúvio, esses anjos, eles abandonaram os corpos humanos que eles tinham materializado e voltaram para o céu. Mas, devido ao ato de rebeldia deles, eles não podiam mais ser considerados anjos de Deus, de modo que se tornaram demônios. E assim como Yahweh providenciou o arco-íris como um sinal de sua promessa de que nunca mais iria destruir o mundo através de águas, Deus também tomou uma atitude para evitar com que algo como os Néfilins ocorresse novamente. Deus tirou a capacidade dos demônios de se materializarem em corpos humanos. Além disso, eles também foram punidos segundo os textos de 1 Pedro 3,19, 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Mas muitos se perguntam, se todos os Néfilins morreram no dilúvio, como Golias poderia ter existido? E os Anaquins, os cananeus? Bom, esse é um assunto para outro vídeo e nós iremos falar sobre isso no futuro. Mas para aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, o dilúvio mundial é mais do que uma possibilidade, ele é um fato. Usando o próprio Jesus como exemplo, ele não só acreditava que o dilúvio aconteceu, mas que também foi mundial. Se Noé fosse uma figura mística, o dilúvio seria uma fábula. Jesus jamais teria usado os dias de Noé como comparativo para os últimos dias. E ao longo desse vídeo, nós podemos ver evidências de que o relato de Noé não é um mito. Porém, acreditar e manter as lições aprendidas com esse evento é uma decisão particular de cada um de nós. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!